O que acontece, então, se a gente for repensar a noção de identidade cultural nessa modernidade tardia? Ora, o Stuart Hall vai definir 3 momentos, né, de identidade, um momento mais, digamos assim, primordial da modernidade, da ideia de um sujeito de um indivíduo centrado, unificado, dotado de razão, que é o sujeito do iluminismo. O sujeito sociológico, que é o sujeito que não é totalmente autônomo e autossuficiente, né? O seu núcleo interior, ele é formado sempre na relação com outras pessoas. E o sujeito pós-moderno, que é o terceiro, que é o que a gente está falando aqui, que é resultado dessas mudanças que tornam esse processo de identificação cada vez mais instável e provisório. Se antes da era moderna, o indivíduo encontrava sua identidade ancorada em apoios estáveis, tradições, estruturas, vai dizer Stuart Hall, isso na modernidade deixa de acontecer, emergindo então uma concepção mais social do sujeito. E agora, no momento em que a gente vive, a concepção de identidade passa muito mais por uma ideia de uma transformação, de descentramento profundo do sujeito. Então, se a gente está diante dessa morte desse sujeito moderno, por um lado, a gente está diante de uma tentativa muito maluca também de retomar e de chamar atenção para a importância de determinadas narrativas e a forma como esse sujeito moderno se construiu e se colocou como uma visão universalizante perante os demais. E é só olhando para a diferença, é só olhando para outros tipos de identidade que a gente chega nisso daí. E é Stuart Hall que vai nos ajudar a entender, então, como isso pode se dar, né? Diante de um contexto em que a gente percebe cada vez mais essa ideia de uma cultura nacional que se propõe unificadora. Na verdade, ele vai dizer, não há como haver uma cultura puramente nacional. Todas as culturas são atravessadas por profundas divisões e diferenças internas, e é um exercício gerar essa unificação. É um exercício de poder cultural realizar essa unificação. Só que é importante voltar à ideia de representação e identidade, da forma como Hall traz nos seus estudos anteriores, porque é isso que vai nos permitir entender o que alimenta esse discurso nacionalista hoje e o que alimenta esse discurso também de identidades livres, híbridas e múltiplas. O lugar do qual se fala, a partir daí, é sempre um lugar da hegemonia, é um lugar, digamos assim, da supremacia de um determinado grupo, no caso, europeus, eurocêntricos, uma visão de quem está no poder, dos grupos brancos, dos grupos privilegiados da sociedade, que estes, sim, produzem várias representações a partir dos quais a identidade dos outros passam a existir. Se é assim, mais do que nunca, agora é sim o momento de reforçar a questão identitária e a questão da representação, no sentido da gente questionar, ou dos grupos considerados representados erroneamente, né, pelos
por aqueles que estão no poder, questionarem a forma a partir da qual esses significados são produzidos. Porque é privilégio daqueles que detêm o poder de representar assumir e definir uma determinada identidade. Ou seja, questionar isso é uma maneira de questionar esses sistemas de poder, esses sistemas de representação que dão suporte à perpetuação desses grupos no poder. Então, mais do que nunca, é muito importante que a gente tenha consciência do que a gente denomina como nossa identidade. É algo que, sim, tem as suas sedimentações, tem a sua construção ao longo do tempo, né? Que é também fruto de uma determinada estrutura de poder, de um determinado conjunto de narrativas que construíram essas identidades de si e do outro a seu bel prazer ou ao seu bel interesse. Ou seja, existe um processo histórico, mas também existe um processo atual que se dá no dia a dia, que se dá na luta cotidiana, que se dá nas práticas, em que a gente tem que cada vez mais se responsabilizar e tomar para nós esse discurso identitário, questionando as representações que são feitas a respeito da gente. Por exemplo, nós enquanto brasileiros, nós enquanto latinos, nós enquanto mulheres, os negros, enfim, todos aqueles que são desfavorecidos na sociedade, é necessário convocá-los para que percebam, então, e discutam de fato como essa formação da sua própria representação ela merece uma revisão, e só eles que podem fazer essa revisão, só eles que podem, então, e cabe aos donos do poder, aos donos dos meios de comunicação e todos aqueles que lidam com a conformação de discursos, com representações através de produtos de consumo, através de propagandas, através de narrativas, e mesmo dentro da própria academia, no sentido de produção de conhecimento e difusão de determinados temas e dar espaço a determinadas narrativas, de teorias, perceber o que está em jogo aí, que representações que se tem dado espaço para que elas de fato falem a respeito de si, de um lugar legítimo, ou até que ponto estão falando pelos outros, né? Os poderosos estão falando pelos menos favorecidos, e aí essa visão é a que tende a prevalecer. Essa é a importância de voltar às teorias de Stuart Hall, porque é preciso entender que o significado se constrói e tem efeito real nas práticas sociais de hoje, e reconhecer esses significados é parte também do nosso posicionamento no mundo, né? Não apenas reconhecer esse significado e gostar dele e aprovar ele e propagar isso como identidade, mas também, quando isso não for o caso, anulá-lo, denunciá-lo. É importante, então, entender essa virada cultural, digamos assim, que Stuart Hall propõe, né, de colocar a cultura junto dos elementos de poder, como extremamente atual, relacionada a essa abordagem mais construcionista da sociedade, socioconstrucionista, para que a gente consiga intervir criticamente nessa realidade que está sendo construída. Cada vez mais, ainda mais agora com as mídias sociais e todos sendo produtores de conteúdo, fica mais fácil então, talvez não, mas está ao alcance de todos essa reflexão, né? Já que eu produzo conteúdo na internet, já que eu produzo
vídeos, já que eu sou um influenciador digital, que discursos que eu estou ajudando a propagar, que representações sobre os grupos menos privilegiados da sociedade eu estou ajudando a reproduzir ou não? Será que eu estou dando abertura para que eles falem sobre si mesmos? Ou será que eu estou apenas sendo mais uma engrenagem de reprodução dessas lógicas de poder? Essa discussão é extremamente importante e está na ordem do dia, né, da gente começar a de fato trazer isso para o nosso cotidiano. Ou seja, repensar à luz de Stuart Hall e à luz das nossas transformações digitais, esse conceito de representação em conexão com essa questão da identidade e da diferença, que não se pode esquecer que tem operado cada vez mais hierarquizações e classificações de mundo. Afinal, a linguagem opera, obviamente, como esse sistema representacional que possibilita não só um diálogo, né, o debate, mas também a construção de sentidos e visões de mundo que podem ser compartilhadas ou não. Então, cabe aqui a gente se abrir para esse diálogo, para essas coexistências e permitir a gente realizar essa crítica sobre aquilo que a gente vem produzindo, tanto em termos de conhecimento, de conteúdo e de visões de mundo por aí.